Olá, bem-vindos, amigos do CNN Esportes. Eu sou a Beatriz Consolim e hoje eu trouxe para vocês um convidado, meus amigos. Ele é embaçado, tá? Um dos melhores treinadores de fisiculturismo do Brasil e do mundo. Hoje ele é um dos grandes nomes do fisiculturismo mundial. Tá aqui do meu lado o Fabrício Pacholoc, treinador do Ramondino e do Derek Lunsford, que é o bicampeão do Mr. Olympia. Ele ganhou tanto na categoria Open quanto na 212 e agora foi campeão do Arnold Classic Ohio sob os comandos de Fabrício Pacholoc. Bem-vindo, Pacho, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo para cá, por atender a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pela abertura que vocês têm dado aqui ao fisiculturismo, isso é muito importante para o nosso meio. Obrigado aqui pela entrevista hoje. Vamos lá, primeiro eu quero falar um pouco sobre esse seu trabalho com o Derek, né? Você assumiu no final do ano passado os trabalhos com ele, e como que tá sendo essa experiência com uma outra cultura, ele é dos Estados Unidos, como tá sendo esse trabalho de vocês? Bom, eu conheci o Derek em 2022, que a gente teve uma oportunidade de fazer um treino. No dia lá foi apenas um treino e eu tive a oportunidade de passar uma série, uma metodologia que eu gosto. Eu falei, bom, em algum momento eu vou ter que colocar alguma coisa minha para ele, né, tentar impactar ele de alguma forma. Ele gostou bastante, passou um tempo, a gente tentou marcar outros treinos quando eu estive por lá, não deu certo. Aí, final do ano passado, o Reni Rembrandt, que era o atual treinador dele, considerado o melhor da história. Né, que também treina o Ciban, para quem não conhece, sim, treinava o Ciban antes dos dois se aposentarem. Ele teve 25 títulos do Mr. Olympia, né, o Reni. Ele se aposentou e um tempo depois o Derek me mandou mensagem. Inicialmente foi uma mensagem assim, por acaso está vindo para a Flórida agora, final do ano, eu adoraria fazer alguns treinos com você. Falei, não estou indo, mas eu posso ir. Já que você está falando, então acho que eu posso ir. Então eu me programei, a gente começou a conversar ali sobre treino, as estruturas da divisão de treino dele na época, e em janeiro eu consegui. Foi inicialmente 12 dias, eu imaginei assim, bom, ele não vai me mandar mensagem por nada, né? Então, provavelmente vai ser um período de teste, e ao final desses 12 dias a gente deve conversar se a gente vai realmente continuar o trabalho. No segundo dia ele falou, cara, eu preciso que você fique até o Mr. Olympia. Eu sei que você tem suas academias, sua família, as coisas no Brasil, mas eu preciso de você. Eu falei, bom, vamos ver como é que a gente faz, você vai um tempo pro Brasil, eu venho pra cá mais vezes. Aí a gente continuou o trabalho. Quando eu tô fora dos Estados Unidos, eu deixo a programação para ele ir seguindo. Uhum. E agora eu voltei, fiquei 4 semanas antes de Ohio, fizemos a reta final. E agora, semana que vem, dia 22, eu volto para lá, que ele vai competir em Pittsburgh. Aí eu vou ficar mais 3 semanas com ele antes dessa competição. Você sempre vai na reta final das preparações dele? Isso. Aí, julho, ele vem para cá, fica uma temporada comigo. E daí a gente tem que ver a reta final do Olímpia, provavelmente eu vá um mês antes, daí a gente tem que conversar e acertar isso. E como foi essa preparação pro Arnold Classic Ohio? Para quem não sabe, o Derek foi campeão e ele já estava trabalhando com o Fabrício. E como que foi essa mudança aí nos trabalhos dele? O que você sentiu dele, assim, ele é um cara diferenciado, né? Sim, ele é um cara... É um atleta, né, com uma genética diferenciada e uma mentalidade também diferenciada, assim, a entrega dele em cada sessão de treino é absurda. Então, às vezes, assim, ele chegava... Na reta final, o cara tá com muito pouca comida, tá fraco, às vezes tá mal-humorado. Ele chegava, às vezes... meio devagar, quieto, e daí o motor ia ligando e fazia assim um treino incrível, e no final às vezes ele me pedia desculpa, cara, eu sei que eu podia ter feito talvez mais. Falei, cara, mas foi um treino dentro das condições incrível. Não, mas eu preciso entregar mais. E acho que o que mais me marcou nele foi o respeito que ele tem pelo meu trabalho, de eu ter deixado a minha família, meus negócios no Brasil e estar lá com ele. Então, todos os dias ele agradecia muito a isso, e ele sempre falava, cara, tipo, você largou tudo no Brasil, você tá aqui comigo, o mínimo que eu tenho que fazer é te entregar o máximo que eu posso. E foi um trabalho muito bom. Ele tinha algumas limitações, tipo uma dorzinha no ombro, que ele não falou pra mim, mas desde que ele me mandou mensagem, eu comecei a investigar todos os movimentos dos vídeos de treino dele, as fotos, as poses, e eu vi ali uma rotação de ombro, eu vi umas diferenças de um lado e o outro na musculatura dele. Aí eu mandei mensagem e falei, Derek, você tem alguma dor no ombro esquerdo? Ele falou, cara, eu tenho, como que você sabe? Eu falei, eu vi pelas fotos. Aí ele ficou impressionado, né? Aí ele falou, cara, esse ombro incomoda, eu queria muito tratar isso, eu não consigo, eu já é de tempo que incomoda. Eu falei, fica tranquilo, eu sei o que fazer. Aí nosso primeiro treino,
que era peito, um dos pontos que ele tinha que melhorar, e era o ponto que ele mais sentia incômodo. Eu fiz ali umas manobras, né, alguns pontos, gatilhos ali que ele tinha, um trabalho de mobilidade pré-treino, e ele conseguiu treinar sem dor. Aí no segundo dia ele já veio e falou, cara, preciso que você fique aqui até o final. Te ganhou, aí você Então, ganhou na hora. ali foi um ponto bem importante. A gente conseguiu resolver ali uma dorzinha no joelho, que ele tinha também. Então ali uma visão mais técnica, trabalhos de mobilidade que eu coloquei para ele, que no pré-treino que ele não fazia, foram muito decisivos para ele conseguir treinar no 100% e entregar o melhor da condição dele. O atleta, ele sempre, né, quer conseguir treinar sem dor. Como eles estão sempre no máximo da performance, é comum inflamações, dores que acabam atrapalhando. Então, quando eles estão assim conseguindo entregar 100% sem nenhuma limitação, para ele é incrível. E a gente conseguiu fazer uma preparação assim 100%, sem incômodos, e ele conseguiu, né, superar o Dauda lá no Arnold Ohio. E o Derek, ele lembrou de você e te mandou mensagem? Ou sabe se alguém chegou a te indicar nessa época que ele foi te procurar? Foi da cabeça dele, assim? Alguém tava fazendo uma campanha? Não, até muita gente achou que fosse por causa do Chris Aceto, né? Uhum. Que é a pessoa que cuida da dieta dele, né? O coach, que é também considerado um dos melhores do mundo. Como a gente tem uma relação próxima no trabalho com o Ramon, o de Vito, já trabalhamos o Brandão juntos, muita gente achou que é o Chris que tinha me indicado. Mas não, o Chris não tinha falado meu nome. Até quando eu falei pro Chris, ele falou assim, mas como que vocês se conheceram, né? Como que foi isso? Eu contei para ele. E num dos treinos de ombro, onde eu ia passar exatamente aquela técnica que eu usei com ele em 2022, eu comentei, o Derek, lembra daquela série que eu te passei em 2022, assim, assim? Ele falou, sim, foi por isso que eu te mandei mensagem. Quando você me passou aquela série, eu falei, cara, esse cara sabe o que tá fazendo. Ele falou, eu tentei marcar outros treinos com você, mas a gente não conseguiu, as agendas não bateram na época. E daí agora eu te mandei mensagem, mas foi por causa daquele dia que eu te mandei mensagem. Legal. E aquele dia foi bacana, porque foi o seguinte, eu tava numa preparação com o Renato Cariani nos Estados Unidos, e a gente fez uma série de collabs, treinando com atletas de lá na época. E a gente teve o treino com o Derek, e quando a gente chegou lá, era um dia que eu tava com intoxicação alimentar terrível. A gente viajou pra Tampa, dava umas 2 horas de viagem, e quando eu cheguei lá, eu não sabia se eu ia poder treinar, se eu ia treinar eles, a gente não sabia exatamente o que seria. E aquele dia, como eu tava com intoxicação, eu não comi nada. Já era 3 da tarde, tava com o estômago vazio. E quando o Derek me viu, ele falou, não, o treinador tem que treinar junto, esse cara é muito grande. Eu falei, claro, vamos embora. Joguei umas 3 doses de pré-treino e fui, acompanhei ele, porque assim, eu sabia que era uma oportunidade. Eu falei, vou dar um jeito, não vou perder essa. Consegui treinar junto, acompanhar ele nas cargas e passar a técnica ali que eu queria, né, que eu falei, bom, se eu conseguir encaixar alguma coisa do meu trabalho, pode ser que isso me abra alguma porta, e realmente deu certo. E tava quase desmaiando, olha aí. Mas a gente deu um jeito. E aí agora, emendando, vocês tiveram esse trabalho do Derek com o Ramon. Isso. Como que foi essa temporada, assim, acho que principalmente pro Ramon? O que você sentiu, assim, que ele tirou disso? Eu sabia que ia ser muito importante a questão mental. Porque o Derek, ele é um cara, realmente, todo mundo que eu já treinei com caras muito bons, caras muito focados, mas ele tem ainda um diferencial nessa questão. E eu queria muito que o Ramon tivesse essa experiência de estar ao lado de um cara que já foi campeão 2 vezes, um cara que ano passado foi derrotado, estava desacreditado, mas mesmo assim se levantou, e essa ação, né, a reação que ele teve, o dia a dia, sempre se superando a cada treino, eu sabia que ia trazer uma empolgação diferente pro Ramon. Então o Ramon fez treinos incríveis com eles, casou muito bem ali a energia dos dois, e eu sabia que ele 15, 20 dias ao lado do Derek ia trazer efeitos para toda a preparação. Então o Ramon voltou mais motivado de lá, agora logo a gente está indo de volta, vai ficar mais uma temporada com ele, então realmente fez muito bem pro Ramon essa questão, poder conversar ali, as conversas que a gente teve fora das câmeras, os conselhos que ele trouxe pro Ramon.
Então, realmente foi muito válido. Você falou isso da mentalidade, eu acho que isso é algo que você também trabalha bastante nos seus atletas, a Sim. mentalidade e tudo mais. E isso é uma coisa que também muita gente falava sobre o Ramon, e desse período que ele ficou aí com o Derek, ele teve aquele momento que o Derek analisou as poses dele. Uhum. E uma das coisas, acho que pelo menos que me chamou muita atenção, foi quando ele principalmente fala daquela questão do queixo do Ramon, de que, pra quem não viu o vídeo, o Derek explica que o Ramon não pode ficar com o queixo abaixo dessa linha do chão, porque isso não passa confiança. Ele fala que quando você fica assim, com o queixo aqui, você já se coloca em segundo lugar. E era uma coisa que ele viu que o Ramon fazia. Então, como que foi essa experiência mesmo das poses? Ainda mais que as poses realmente é uma área que muitas pessoas falam ainda bastante do Ramon, que o Ramon tem ainda a desenvolver e melhorar. Então, como que foi isso, essa análise de pose, esse momento? E se você tá vendo que o Ramon está com uma mentalidade diferente agora, eu sei que você não trabalhou com ele no passado, mas que mudança na mentalidade do Ramon você tá vendo pra esse ano, principalmente depois dessa análise? Bom, quando eu trabalhei com o Ramon em 2022, ano passado a gente não trabalhou e voltou esse ano. Quando a gente voltou esse ano, a primeira coisa que eu falei, Ramon, e as poses? Ele falou, cara, as poses eu pensei no Pajé, tal, a gente fazer um trabalho com ele, falei, boa, gosto dele e tal. E isso aqui, esse ponto, então tudo ali, coisas que a gente precisava ajustar, eu já vi que o Ramon veio mais motivado para isso. E esse dia em específico das poses, quando eu fui ouvindo o Derek falar para ele e tal, e dar as dicas, eu fiquei pensando, tipo, cara, isso aqui a gente não acha em livro, isso aqui a gente não... É a experiência de um cara multicampeão, né? A carreira dele é muito impecável, do Derek. O pior resultado da história da carreira dele, foi um top 3 no Mr. Olympia. Então, assim, é uma carreira muito impecável. E ele falou do queixo para baixo, ele falou, mas o teu queixo também não pode estar esse nariz muito empinado, né? Então, ele falou, a expressão, o olhar, o sorriso, né, a hora de sorrir, a hora de estar mais sério. Então eu fiquei pensando, cara, tipo, isso aqui a gente não acha, é só um cara como ele para poder compartilhar isso com a gente. E a hora que acabou a sessão, que a gente foi, o Ramon falou a mesma coisa, falou, cara, obrigado por ter me trazido até aqui, por a gente estar vivenciando isso, porque é só vivendo ao lado de um campeão e ele tá disposto a passar essa experiência pra gente estar aprendendo. E a gente voltou, então os treinos mais intensos, a pegada ali no dia a dia é muito melhor, a importância que ele está dando para os treinos de pose também. O Derek, ele acaba o treino dele, todos os dias ele fica ali 20, 30 minutos posando, sem parar, filmando e posando. Então, eu acho que esse nível de profissionalismo ali trouxe uma experiência boa pro Ramon ali, que ele tá tirando proveito e levando isso adiante. Já sentiu uma diferença do Ramon nas poses? Sim. E sobre a parte mental, o Ramon, ele tá passando agora talvez com um psicólogo? Como que tá esse trabalho mental dele? Tá fazendo um acompanhamento. Acho que isso é importante, né? Ele é um atleta ali com muitos seguidores, tudo que o Ramon faz vira mídia, vira notícia. Então acho que trazer esse equilíbrio é muito importante. Acho que ele tá cuidando assim, em todas as áreas pra gente poder entregar no final do ano ali a melhor versão dele. E como que foi essa volta de vocês, assim, que ele te procurou? Como que foi esse reencontro? Ele me chamou, aí a gente marcou uma conversa tranquila. Eu e ele somos pessoas tranquilas, assim. Então, tivemos uma boa conversa, analisamos alguns pontos ali pra gente deixar ajustado. Então, acho que é quase como que um relacionamento. Então, a gente voltou essa relação, a gente alinhou alguns pontos e o trabalho tá fluindo bem agora. E eu sei que já vi alguns vídeos seus com o Faixa, né, com Faixa Preta. O Faixa Preta foi o antigo treinador do Ramon, treinou com ele no ano passado. Vocês já fizeram alguns treinos juntos, algumas brincadeiras, mas como que foi isso, assim? O Faixa ficou chateado? Houve alguma questão? Ou a relação de vocês tá boa, tá igual? Não, nossa relação é uma relação profissional, né? A gente tem ali uma amizade ali do time, de estar no dia a dia juntos. Mas mesmo quando o Ramon encerrou comigo, passou uma temporada com o Faixa, a gente manteve ali uma boa relação, agora também. É comum no meio, um atleta vai, ele volta. Eu fui atleta também, eu sei como que é a cabeça do atleta. Às vezes você está ali já há um tempo seguindo a mesma metodologia,
Não quer dizer que aquela metodologia não funcione mais, não seja boa para você, mas a mudança em alguns casos é boa. Então, é comum, às vezes o atleta sai, fica um tempo com outro atleta, com outro treinador, às vezes tem uma boa resposta, passa um tempo, ele retoma. Então, é comum isso. Eu mesmo, quando atleta, eu tinha ali o desejo de experimentar uma nova metodologia, uma nova linha de trabalho. E acho que o treinador bom, ele vai entender, vai ter essa experiência para saber que isso é algo comum. E do atleta, eu acho que é a questão de deixar realmente numa conversa aberta, ó, pô, foi bom até aqui, mas agora eu gostaria de ir por esse caminho e deixar as portas abertas. Então, comigo e o Ramon foi assim, tanto que a gente, né, voltou aí ao trabalho. E a relação dele com o Faixa também continua boa. E comigo também. E aí agora, olhando um pouco pro passado, eu sei que, claro, ano passado você não trabalhou com ele, mas assim, houve alguns erros e alguns problemas na preparação do ano passado que apareceram no palco. O que você, apesar de você não ter trabalhado com ele naquele ano, vocês devem ter conversado para entender Sim. o que houve de errado, justamente para agora, na nova preparação, não repetir, não fazer o mesmo para não ter risco de ter o mesmo erro. O que vocês conversaram sobre isso, assim, o que vocês acham que foi o principal erro, e o que você sente que vocês estão fazendo diferente para essa temporada para não acontecer nada daquilo de novo? Bom, eu acho que a questão mental ali ano passado pesou bastante desde que ele teve a derrota em Ohio, né? Então veio o ano todo de uma cobrança muito grande, onde eu falava com o Faixa, falava com o Ramon mesmo, falava, cara, segue a linha, faz o trabalho, vocês vão dar a resposta no Olímpia. Então foi um ano todo, né, ficando calado, ficando quieto para realmente tentar dar a volta por cima no Olímpia. E no Olímpia veio toda aquela pressão e foi pior ainda, né? Foi um resultado mais desastroso ali, né, para a carreira do Ramon ali, o que ele já tinha conseguido, você perder posições é realmente ruim. Então essa questão mental, acho que teve uma cobrança, teve um peso. O Ramon teve ali uns dias antes que ele teve um problema na garganta, uma inflamação, que ele tomou algum medicamento, e isso com certeza alterou. O Cris, no ano anterior, tinha feito uma finalização com o Ramon que deixou ele assim incrível, né? Ele bateu o peso e entrou muito cheio, muito condicionado e sim, ficou muito próximo, foi o melhor físico 2023. Dele, ficou muito próximo do Ciban, tanto que foi aquele ano que na hora da decisão final o Ciban até deu aquela respirada funda, né? Então foi uma disputa bem pesada ali, e o Cris mais ou menos repetiu a estratégia de carb up e tudo, mas talvez somado essa questão mental, aquela pressão, a medicação que teve que entrar, teve aquelas alterações ali na hora de que ele acabou suando. E se você olha, a hora que ele entra no palco, os detalhes não estavam tão bons, assim, de coxa, né? Não estava tão profundo, só que na hora que ele vê que ele realmente fica fora do top 3 ali, daí ele começa a transbordar, né? Então ali o nível de cortisol ali aumenta muito, e então toda essa questão hormonal ali da pressão acho que pesou bastante. O que a gente está fazendo esse ano? Ele está fazendo acompanhamento, né, na parte psicológica ali, isso aí vai ter um peso. Ele tem ficado mais ausente das redes sociais, de ler comentários, então a rede social, dependendo de como você encara ela pode atrapalhar. Então, a questão de treino, a gente vem numa sequência muito boa. Teve alguns pontos que eu achei de exercício de costas ali, que o Ramon perdeu alguma densidade em alguns pontos das costas, que a gente voltou a trabalhar. Por exemplo, ele tem uma limitação, não é uma limitação, ele tem um incômodo na lombar, que dá muito pump na hora do treino. Então, alguns exercícios livres, ele sente bastante incômodo de fazer, só que eu acho que a gente tem tentado resgatar esses exercícios aos poucos, porque esses exercícios, apesar de trazer algum incômodo para ele, eles trazem muita densidade na musculatura, na parte baixa de grande dorsal, que foi um ponto que a gente conversando achou que ele teve uma pequena, né, regressão nesse ponto. Então a gente tem resgatado eles, até foi um dos pontos aqui treinando com o Derek, foi uma cena incrível, assim, acho que foi a melhor cena da temporada, que ele tá fazendo uma remada curvada, né, que é um desses exercícios, e a gente vinha voltando aos poucos, e o Derek costas é o ponto mais forte ali dele, né,
Então o Derek fazia esse exercício com 6 anilhas de 20 cada lado. E a gente vinha progredindo, Ramon. Falei, como a gente está progredindo, a gente tem vindo colocando aos poucos esse exercício para você. Talvez hoje a gente encerrar com 3, 4 anilhas de 20 já vai ser bom. E daí ele estava se sentindo bem, não estava tendo dor, nada. A gente foi, acho que já estava com 5, né? A gente ia aumentar na última série para 5 anilhas de 20 cada lado. Aí a hora que ele tira assim, ele fala, pode pôr mais uma. E ele fala em português para mim e o Derek entende. Aí o Derek, tipo, regala o olho assim e fala, give more weight, me dê mais peso. E daí eu coloco os pesos e o Derek começa a gritar com ele, assim, aquela cena foi a cena principal de toda a temporada ali. Tanto que virou vários vídeos motivacionais, eu vejo os comentários, os pessoal repostando, cara, é o melhor vídeo de motivação dos últimos anos, não sei o quê. Então, a gente vem resgatando exercícios como esse e acho que essa questão mental dele tá muito boa hoje. E vocês estão trabalhando, então, também nessa a linha das costas também dele, sempre foi uma questão, Sim. né? Que principalmente era o que ele mais perdia pro Ciban. É. Então, você considera que esse hoje é um dos principais pontos que vocês estão trabalhando? Costas e peito. Costas a gente tem que trazer ali... O Ciban era um cara com uma estrutura óssea muito larga, né? O Ramon, ele tem muito desenho, muito detalhe, mas ele é mais estreito. Então ficava muito difícil bater o Ciban em algumas poses por causa da estrutura óssea dele. Então a gente sempre vem tentando trazer mais largura, a densidade, os detalhes que vão ser importantes, né? São pontos fortes do Ramon, mas isso vai somar muito. E ele hoje tem bastante profundidade, sim. Né? No 2023 ele estava mais definido que o Ciban, mais ou menos. Né? Ele tem muito detalhe muscular. E agora a gente não vai ter atletas, se pegar ali o Mike, o Urs, o Ruff Diesel, não são caras com essa estrutura tão larga. Então, assim, é o ponto que a gente já batia, mas hoje, sem o Ciban, né, que já tinha essa questão estrutural ali que dava muita vantagem, a gente, né, tem uma brecha maior ali para trazer esse título. Então agora entrando nessa parte mais técnica, e o que você vê como os pontos fortes do Ramon? Acho que você acabou de falar, né? Já deu uma adiantada sobre que é justamente esse detalhamento muscular que ele tem, e também os pontos fracos em relação aos adversários dele, que agora a gente não se baseia mais pelo Ciban porque ele tá aposentado. Bom, o arredondamento muscular, esse preenchimento muscular do Ramon é diferente de qualquer outro atleta. Você olha o abdômen dele, né, a gente fala os six packs, não, os seis packzinhos. O Ramon parece que tem 10 gomos ali, é muito gomo, muito detalhe na musculatura. Então, esse detalhe, esse arredondamento muscular do Ramon realmente é diferenciado. E o que a gente tem que buscar nele é colocar mais peito, mais ombro, mais costas, para dar a impressão que no palco ele tem mais largura para bater com caras como o Ruff Diesel, que apesar de ser um cara de menor estrutura, tem esse V, né, muito pronunciado do físico. Então a gente tem batido muito na questão de costas, peito e ombros. As pernas do Ramon são boas, mas eu quero trazê-las com mais profundidade de detalhes, para a hora que você vê aquele conjunto parecer que o cara foi talhado ali na faca. Realmente a musculatura é muito profunda. O Reni fez um vídeo e ele fala até também do antebraço do Ramon, que pra dar uma segurada, porque talvez fique muito grande, fique meio desproporcional, diminua o bíceps. Ali, como ele tem antebraços e panturrilha, né, as extremidades muito fortes, e ele veio da calistenia. O Ramon, quando morava no Acre, ficava a tarde toda na praça fazendo barra, fazendo calistenia. Então desenvolveu muito braço, muito antebraço. Ele me falou um dia que ele tinha o costume ele nem fazia a pegada, ele travava aqui a barra. Então imagine a força que tem nesse antebraço. Às vezes brincando, assim, lembra um dia que a gente tava na academia, tinha uma estrutura de ferro que ele se segurou assim, no ferro do teto de uma sala, ele trava e fica brincando de fazer barra, levanta as pernas, assim, é uma força absurda. Então o que a gente tenta fazer? Usar o strap para ativar o mínimo possível. Estou tentando trazer alguns exercícios para pico de bíceps, para a gente ter um detalhe ali que se sobressai, porque como o antebraço é muito grande, a gente não vê aquele bíceps tão pontiagudo. Então a gente tem tentado trazer alguns detalhes assim, para ter
esse bíceps sobressaindo também. Mas é um ponto que dificilmente ele vai perder. Provavelmente o Ramon vai estar já um senhorzinho, aquele antebraço vai ser monstruoso. E agora falando sobre os rivais deles, assim, quem que vocês consideram o maior rival do Ramon para esse Mister Olímpia? Bom, pelas colocações é o Mike, né? Pelos resultados. Mas pelo que eu tô vendo, o cara assim que mais me preocupa é o Ruff Diesel. Ele fez um off muito bom. Venho vendo as atualizações dele, ele é um cara muito estético, ele é o cara que eu acredito que vai, assim, ser o cara a ser batido. E neles dois, tanto no Mike quanto no Ruff, qual você vê como o ponto mais forte deles, ou os pontos mais fortes que eles têm? Os dois têm, apesar de eles serem de menor estatura que o Ramon, eles têm essa diferença entre o quadril e a cintura escapular, eles fazem esse V muito bom. O Ruff, os dois são posadores exímios. O Ruff, para mim, é o melhor posador que tem, mas o Mike também é um excelente posador. E os dois, eles tiveram uma boa vantagem em relação à altura e o peso, porque a altura deles foi a que deu mais margem nessa mudança da regra de peso. E os dois conseguiram adicionar um peso ali que vai realmente... A gente já viu isso no Mike, né? O salto que ele deu de um ano para o outro com esse aumento de peso. E o Ruff ficou um ano fora, mas ele também foi beneficiado por essa nova regra da altura ali, quando teve as diferenças de altura. O Ramon aumentou 1 quilo só da medida antiga. Eles é coisa de perto de 4 quilos, se não me engano. Nossa. E como eles são menores, 4 quilos de Parece músculo em muito caras mais. com uma estética ali, né? Fica realmente incrível no palco. O Mike, a gente já viu ele. Eu acho que ele ainda pode colocar mais peso e evoluir mais. Mas o Ruff tá vindo nessa nova versão. E acho que é um cara que vai dar bastante trabalho. E qual a vantagem do Ramon em relação a eles, você acha? O arredondamento muscular, esse desenho, esse preenchimento do Ramon que é incrível. E como que estão os estudos de vocês, assim, com os rivais do Ramon? Vocês analisam muito as poses? Como que tá que etapa que vocês estão? A gente tenta pegar pose a pose. Então ali o duplo bíceps de frente do Mike, o peitoral, o duplo de costas, e a gente tem que ir montando isso. Então, por exemplo, quando o adversário, ele e o Siban eram adversários diretos, apesar de ser os mesmos pontos musculares, a gente tinha ali uma pose de peitoral do Siban que era incrível. Eram os pontos que a gente batia. Então a gente tinha pose ali que a gente tinha uma certa vantagem, por exemplo, o duplo bíceps de frente do Ramon. O Siban tinha ali o quadríceps que tinha uma lesão, então alguns pontos ali que acabavam atrapalhando na estética, no conjunto dele. E ali a gente sabia que o Ramon tinha mais vantagens, né? Se ele tivesse bem encaixado na pose, com o físico 100%. A pose de peitoral do Siban era uma pose dificilmente de ser batida. Se pegar todas as categorias, a peitoral melhorada do Siban é uma das melhores da atualidade ali, até o ano passado. Então ali a gente tentava pelo menos não ficar tão para trás. Então ali o ajuste da pose na perna, os detalhes que a gente conseguia mostrar, a cintura, ele tem uma cintura pequena, abdômen muito engomado. Então ali a gente tentava se aproximar ao máximo. E agora é a mesma coisa ali. O Mike, o Urs, o Ruff Diesel. Ainda sobre essa questão do Ramon Dino com o Derek nos Estados Unidos, eu acho que, pelo que eu via, os fãs do Ramon estavam pedindo muito já há algum tempo um trabalho internacional do Ramon, que ele fizesse mais ações nos Estados Unidos, aprendesse a falar inglês. Ele até apareceu em 2024, no ano passado, falando inglês na coletiva de imprensa, e os fãs gostaram, elogiaram. Ele tá com esse trabalho agora? Ele foi também para isso? Como que ele tá vendo essa questão de criar uma marca também lá fora? Ele já é um cara conhecido lá fora, já é muito grande no cenário, só que faltava ativar mais. Ele tá com essa cabeça agora, pensando? Tá. Até foi um dos pontos que quando a gente conversou, né, ele já se mostrou assim, com vontade de fazer isso, de estar mais lá fora. Agora ele tá estudando inglês, né? Quase que diariamente ele tem aulas de inglês. Ele já, com o Derek ali nessa primeira ida, ele entendia muita coisa, eu conseguia perceber que ele entendia, às vezes o vocabulário ali, faltava alguma palavra, mas ele tá se esforçando.
Ele teve agora uma ida que ele foi sozinho, né, para um outro patrocínio que ele tem lá de fora. Então ele conviveu ali alguns dias com o Kevin Levrone, com o Kai Green, que foi bem bacana. Agora a gente vai ficar alguns dias em Tampa e depois a gente vai para Pittsburgh, onde a gente vai ver arbitragem, pedir avaliação de poses. Legal. É legal que a gente já vai estar fazendo o trabalho de pose com o Pajé, a gente já vai estar algumas poses ajustadas, até para pedir a opinião deles desses novos ajustes que a gente está usando, o que o Tyler, por exemplo, vai estar achando, o que o Steve vai estar achando. Então, ele está disposto a fazer isso, assim, está realmente com esse desejo de mudar. E agora, entrando um pouco pro Cris Aceto, como é o seu trabalho com ele? Você já conhece já faz um tempo? Como que tá sendo agora o trabalho? O Cris, assim, é o cara que eu sou um grande fã do trabalho. Para mim, ele é o melhor do mundo, assim, na questão de finalização, de dietas, manipulações. Sou o cara que tem o livro dele, né? Sempre estudei muitas coisas dele. Quando a gente iniciou o trabalho, o primeiro atleta que eu trabalhei com ele foi o William, logo depois o Brandão. O Cris, acho que é coisa do americano, eles são mais frios, são mais reservados, você demora a ter alguma intimidade. Então, às vezes, conseguia trocar alguma experiência ali, realmente de trabalho ali com ele, mandava uma super mensagem, pô, Cris, obrigado por estar com você, por estar fazendo esse trabalho, é uma honra pra mim, não sei o que, daí ele, ok. É que nem pai, né? Você manda um textão, joinha. Okay. Resposta é joinha. Aí, acho que a gente já estava uns 2 anos trabalhando, teve um dia que o Rafa estava em preparação e eu mandei alguns feedbacks para ele, e daí ele pegou daí ele mandou um textão, ele falou assim, cara, é muito bom trabalhar com você, eu realmente tento, eu vejo que você dá o seu 100%, então quando você dá o seu 100%, eu te dou meus 200%. É por isso que eu gosto de trocar informações com você, eu te peço a sua opinião, não sei o quê, por causa disso. Se você desse seus 99%, eu não te dava nada, mas como você dá o seu 100%, eu tento dar os meus 200%. E hoje a gente tem uma relação muito boa, de às vezes ele me mandar foto de algum atleta dele, pedir minha opinião. Agora, por exemplo, na preparação do Derek, teve um dia que o Derek estava achando que o físico estava atrasado, o tempo, eu acho que faltavam 6 semanas na época. Eu falei, Derek, daqui, deixa eu fazer um vídeo da tua pele. Então eu peguei o celular, coloquei na pele das costas, puxando, são os pontos mais críticos, a pele do glúteo, mostrando como que tava. Eu mandei o vídeo pro Aceto, falei, Aceto, eu acho que a condição tá boa, mas eu acho que a gente vai ter que dar algum ajuste um pouco maior, apertar um pouco mais, senão a gente vai acabar ficando atrasado. Aí no outro dia ele pegou, colocou mais cardio, baixou o carbo, não sei o quê. Aí eu perguntei, ô Derek, o Cris falou com você? Ele falou, não falou nada, mas ele te ouviu, que ele mexeu tudo aqui, hoje já passei mais fome, fiz mais cardio. Então a gente tem essa relação de trocar algumas ideias de estratégias, às vezes de eu querer entender alguma coisa, ele me explicar ali o porquê ele usou aquilo. Já aconteceu de eu estar com ele assim, isso foi com o Ramon um dia, que ele fez lá um dos segredinhos dele, e daí depois ele veio e me explicou, eu fiz isso por causa disso, disso e disso, mas isso aqui não a gente não conta, a gente não abre, Então é esse nível assim de troca, de proximidade que eu tenho com ele, assim. E no ano passado, quando aconteceu aquilo, acho que os fãs do Ramon basicamente despejaram muito a culpa do erro da finalização do Ramon no Cris. E o Cris até discutiu com o Cariani nas redes sociais, dá pra ver que ele é bocudo, não tá nem aí. E eu queria saber o que ele tirou disso, quando vocês foram conversar, qual foi a conclusão dele? Porque o Ramon aqui também, quando ele deu entrevista pra cá, ele falou que um dos principais erros que ele acredita que tenha cometido foi o excesso de açúcar no final da preparação, além da questão da garganta, da infecção que ele teve. Como que o Cris tirou disso, assim? Ele admitiu algum erro da parte dele? Como que ele enxergou esse processo do ano passado e o que ele enxergou agora para mudar também? Bom, como na época eu não estava trabalhando, eu perguntei ele pouquíssimas coisas. Falei, Cris, colocou diurético e tal, ele colocou mais ou menos as mesmas quantidades de diurético, não teve tanta alteração. E não tinha tido tanta alteração em relação ao que tinha sido feito no ano anterior, que foi um físico incrível. Então, a gente remeteu isso, acho que a todo o contexto ali que tava. Porque a gente pega exatamente a mesma estratégia que já deu muito certo,
mas por estar um ambiente diferente, uma questão de oscilação de humor diferente, uma medicação que teve que ser usada, isso pode alterar tudo. Então a gente acredita que foi realmente isso que aconteceu, porque a questão do que ele comeu, do que foi usado, foi próximo do que tinha sido no ano anterior, que foi um físico incrível. E uma coisa assim que eu tava pensando, eu tava vendo o currículo do Cris, aí é uma... Você me corrija, eu tive com essa dúvida. O Cris, ele tem muita experiência na Open. Ele, de fato, tem muitos títulos, muitos atletas. A categoria Classic Physique, que é a do Ramon, é uma categoria relativamente nova. Foram só 8 edições, na verdade. E dominada pelo Ciban. Então, ainda é difícil. Você acha que, talvez, pro Cris, essa ainda é uma categoria que ele esteja, talvez, entendendo, estudando? Porque, de fato, na Open a gente já sabe que ele tem uma carreira espetacular. Você sente que na Classic também ainda ele tá, talvez, tateando, entendendo, ou não, já tá... Eu acho que não, porque se a gente pensar, o Ramon tá ali desde o começo da carreira profissional dele com o Cris, ele estreou num top 5, que foi incrível por uma estreia, depois ele já foi 2 vezes top 2, foi campeão do Arnold. Então, se a gente pensar que se o Ciban, que era realmente ali uma lenda da categoria, não tivesse, o Ramon já teria pelo menos 2 títulos, né? E possivelmente o ano passado, digamos, vamos tirar o Ciban. O Ramon teria tido 2 títulos e ano passado ele chegaria como o franco favorito. Então, possivelmente toda essa questão que aconteceu, o humor e tal, não tivesse acontecido. Então, acho que se não fosse o Ciban, o Ramon poderia ter no mínimo 2, talvez até 3 títulos. Então, eu acho que não. Acho que ele acerta muito a mão. Se pegar outros atletas como o Matt Grego, que é um atleta dele, vem evoluindo muito. Então, eu acho que não. Eu mesmo que trabalho com diferentes categorias, eu acho que tirando a questão de julgamento, às vezes tipo de uma Men's Physique, de uma Wellness, que são critérios diferentes, a gente não tem essa dificuldade tipo de encaixar um Classic, um Open. Acho que o trabalho flui parecido. E ele vai manter uma preparação parecida com a do ano passado, ou ele já mexeu em bastante coisa pro Ramon nesse ano? Ele tá fazendo um off mais consistente, né? O Ramon não teve um off assim, tão consistente, um período tão longo de tempo. E quando o atleta vem de um off já mais consistente, fica mais fácil para o treinador manipular a dieta no final. Então você já vem com uma estrutura de alimentação bem consolidada e que é mais fácil você ir manipulando. Então acho que o contexto desse ano já é mais favorável. Ele tá com a vaga, ele não competiu o Ohio, porque todo ano ele tinha ali uma breve férias do Olímpia. Ano passado essas férias foram maiores, né? Acabou dando aquele problema das 6 semanas lá para o Ohio, mas ele tinha o desgaste de Ohio, depois ele tinha uma pausa e daí ele voltava. Então esse ano ele já começou a entrar ali numa preparação antes de Ohio. Quando a gente viajou lá com o Derek foi campeão, ele já vinha agindo numa pegada de treino muito boa. Então, acho que o contexto desse ano pro Olímpia é mais favorável. Muita gente até criticou ele ter participado do Arnold Classic Ohio ano passado, justamente por isso, né? Muitos fãs queriam que ele tivesse ficado o ano inteiro. Ano passado eu acho que ele deveria ter ficado o ano passado, porque ele já era o campeão de Ohio, exato. E faltava o Olímpia. E a gente queria muito que ele tivesse conseguido derrotar o Ciban, né? Sim. Então, acho que teria que ter tido aquele foco pro Mr. Olímpia, né? E o Cris, agora só de curiosidade, o Cris falou alguma coisa dos brasileiros criticando, porque ele respondeu um monte, debochava, ele falou alguma coisa pra vocês? Ele não tá nem aí. Tipo assim, às vezes eu falo, às vezes eu mando algum print pra ele e falo, Cris, esse cara que você tá discutindo tem uns 15 anos. Ele fala, eu sei, mas eu não ligo, eu respondo mesmo assim. Bocudo, não tá nem aí. Ele fala mesmo. E agora, mudando um pouco de assunto, acho que tá bem hypada a estreia do Kaique em Pittsburgh Pro, que ele vai competir pela primeira vez como Classic Physique. Como que vocês enxergam esse ano aí do Kaique na Classic? Como que vocês acham que se ele chegar ao Mr. Olímpia, como você acha que ele vai chegar? Eu acho que ele chega no Mr. Olímpia. Eu acho que ele vai fazer ali uma frente ali com o Ruff Diesel. Não é fácil ganhar do Ruff, mas no fisiculturismo, às vezes um pequeno deslize ali, tipo, em relação à condição, por exemplo, do Ruff, pode ser que o Kaique ganhe dele na estreia, o que teoricamente colocaria o Kaique já lá dentro da briga, né, automaticamente.
Pensando nos dois no seu 100%, eu acho difícil ainda bater o Ruff. O Kaique tem poses muito fortes, mas a pose de costas a gente ainda não... Né, ele não mostrou. Ele falou que ia mostrar aos poucos. É uma pose muito forte do Ruff. O Kaique já me mostrou essa pose. Você já viu? Quando ele treinou comigo e o Derek lá. Tá. Né? Mas acho que ainda é um ponto, tipo, comparado com o Ruff, ele ainda tem que trazer esses detalhes, apesar que ele melhorou muito. Uhum. Então eu sei que tem muita gente que fala, talvez ele não melhorou porque ele não tá mostrando. Não, ele trouxe bastante melhora. Mas eu sei que, né, a gente sabe, não é fácil bater um Ruff Diesel já de cara, mas eu acredito que ele não vai ter problema para pegar a vaga pro Olímpia. Ele deve fazer mais um show ali e conseguir essa vaga, e eu consigo ver o Kaique estreando dentro de um top 10 ali, fazendo uma boa estreia. Mais que isso, é muito difícil a gente falar, né? Um top 5 ali tem que ser realmente algo muito meteórico para acontecer, né? O Ramon fez isso. O Menegatti agora fez na estreia um top 9, que já foi muito incrível. Mas eu vejo sim o Kaique fazendo uma briga boa com o Ruff, conseguindo esse ano pegar a vaga e estreando dentro de um top 10. Agora, mudando de assunto, eu vou fazer uma pergunta, a mesma que eu fiz pro Ramon aqui. A gente sabe que no fisiculturismo brasileiro, muitas mulheres já ganharam Mister Olímpia e tem muitas mulheres que são lendárias nas categorias dela, né? A Juliana, a Angélica, a Franciele. Então, a gente tem em quase todas as categorias, pelo menos alguma mulher brasileira já foi campeã. No masculino, nunca a gente teve um homem campeão. A melhor colocação sempre foi o segundo lugar. Por que você acha que isso acontece? Bom, as mulheres estão na nossa frente, né? Eu acho que se a gente pegar a Juliana realmente foi algo histórico, não é uma categoria fácil, não é uma categoria que é tão comum no Brasil, né? A gente tem... Não é uma categoria que tem tanto retorno igual uma biquíni, uma wellness. Não são tão midiáticas, comerciais. Isso, né? Em relação realmente à mídia e ao financeiro. Então, é muito comum a menina chegar para mim, que sou um treinador, e querer ir para biquíni, querer ir para wellness. Sim. São poucas meninas que procuram umas. Então, teoricamente, a gente vai ter menos atletas. Mas a gente teve atletas muito boas. A Juliana, a Natália, a Dani Castilho, a Zama, que trabalha comigo, que já teve top 3 no Olímpia. Então, é uma categoria que as brasileiras que estão realmente fizeram muito bonito. A biquíni é uma categoria americana, mas a gente teve boas brasileiras fazendo história. E a wellness é uma categoria tipo que nasceu no Brasil. Já é meio brasileira. Já é mais abrasileirada, né? Ali vai ser difícil uma gringa tirar das brasileiras. Se pensar hoje, a gente vai ter o quê? A top 3 ali, as favoritas, né, são brasileiras. No top 5 entrou uma menina de fora, uma só, né? que não era brasileira. Então, a Andamentos Física a gente teve bons resultados com o Correia e com o Ramon, mas eu acho que agora, principalmente pensando na Open, eu acho que é questão de tempo. Se a gente pegar ali o tempo que os atletas conseguiram ganhar seus Procards, porque o caminho para ganhar um Procard era muito demorado antes, o jeito que era antigamente. Hoje o cara consegue ganhar vários Procards no Brasil, ele tem várias opções aqui dentro do Brasil. Ele tem shows profissionais no Brasil que levam para o Mister Olímpia. Então a gente viu ali a Men's Physique chegando, a Classic chegando, e a gente vai ver a Open chegando também. Legal. São categorias que também levam um pouco mais de tempo. Por isso que eu falei que, né, a Women's, que a gente poderia comparar com a Classic, realmente as meninas fizeram histórias ali, né, a Juliana, por exemplo, a Natália, porque são categorias que não são tradicionais no Brasil, leva mais tempo para chegar naquele nível de maturidade muscular, e elas já estão fazendo isso há bastante tempo. Então a Classic agora chegou, e a Open eu acho que é questão de tempo da gente ter novos brasileiros ali, tipo, se destacando. A gente está caminhando para o fim aqui, mais um pouquinho sobre a sua vida. Você recentemente teve um acidente de balão que você disse que realmente mudou a sua vida, assim. O que você tirou disso? Eu acho que a principal lição foi aproveitar melhor as coisas simples e que realmente são valiosas na vida. Tipo, o tempo com os filhos, o tempo com a esposa. Eu tive um acidente que foi bem grave, e depois de uma semana do acidente tive uma embolia pulmonar. A cena mais marcante que eu tive foi no dia do embolismo, eu saindo ali às pressas pro
hospital. E os meus filhos estavam na mesa almoçando e eu, tchau Pedro, tchau Lala, e fui. Eu não sabia que eu estava com embolismo pulmonar, vi que eu estava com falta de ar, eu fui para um exame. E quando saiu o resultado do exame, daí ao longo da tarde isso foi se agravando, e eu estava ali num estado bem crítico, tudo que eu lembrava era da cena do Pedro e da Lala almoçando, e eu não ter ido lá até eles dar um abraço. Poderia ser a última chance de eu ter dado um abraço e um beijo nos meus filhos. Então, sempre que eu falo nesse assunto, eu falo, aproveite o momento de você dar um abraço, dar um beijo, falar eu te amo, ou talvez pedir desculpa para alguém, né, que você goste, porque você não sabe qual que vai ser a última chance de você fazer isso. Então, acho que de tudo, né, foram várias lições, mas essa, assim, foi a que mais me impactou. Legal, e aí pra gente encerrar, fala pra mim, qual vai ser o top 5 do Olímpia esse ano, na Open e na Classic? Vai, uma saia justa Que pra sacanagem. encerrar. Não, eu confio no seu conhecimento. Você vai cravar, bom. Entendeu? A gente Vamos coloca lá. assim, ó, antes e aí depois no dia pra mostrar que o Pacho cravou. Eu tenho que falar a ordem ainda? Ah, seria bom. Por favor. Aí, pra ficar mais difícil. Se for sem a ordem, fica fácil. Ah, mas é porque assim, me coloca numa saia muito justa, né? Tendo atletas nela. Mas, top... Tá bom. Eu vou te falar o top 5, Tá. mas sem a ordem. Tá bom, vamos ver. Senão você... Tá. Ó, Classic. Não é a ordem, tá, pessoal? É os top 5. Tem Ramon, Menegatti, Ruff Diesel, Mike e Urs. Você não quer nem colocar... Escolhe um pra colocar na ordem, entendeu? Nem o campeão. O campeão vai ser o Ramon, tô cravando. Vamos na ordem. Ramon, Menegatti, Ruff Diesel, Mike e Urs. Você acha que o Urs cai, então? Porque vai entrar o Ramon vai passar ele e o Menegatti vai passar ele. Excelente. Sabe que eu já falei que o Ramon e o Menegatti vão brigar pelo top 1 e top 2, e o pessoal o Pacho é emocionado e tal. Eu vou trabalhar para isso. Vou trabalhar muito para fazer isso acontecer. Inclusive amanhã o Ramon e o Menegatti treinam juntos. Open, a gente vai ter Derek, Dauda, Rádio Chopin, Gudivito e Martin. Tá aqui, tá anotado. Estou ousado. Tá anotado. No final, em outubro deste ano, a gente vai voltar pra esse vídeo e vai mostrar que ele cravou. Pacho, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado, a gente ficou muito agradeço. feliz de te receber aqui. E espero que você volte. As portas estão abertas. Venha sempre. E agora eu tô torcendo muito pelo seu trabalho, tanto com o Derek quanto pelo Ramon. Obrigado pelo convite. Vamos esperar que a gente volte aqui depois do Olímpia para confirmar esse nosso resultado. E obrigado você, Bia, a CNN, por essa abertura ao fisiculturismo. Eu acho que, se a gente pensar em coisas de 10 anos atrás, a gente nem imaginava estar na CNN, um papo de quase 1 hora, falando sobre bodybuilding. Então, obrigado por essa abertura que vocês têm dado aqui ao nosso esporte. Obrigada a você. Gente, foi isso. Essa foi a nossa conversa com o Fabrício Pacholoc, treinador do Ramondino. Se você gostou ou tem alguma dúvida, deixa o comentário que a gente vai ler, a gente vai responder. E se inscreve no nosso canal, a gente tá com muito conteúdo legal, tanto de fisiculturismo quanto de outros esportes. Ativa as notificações também e deixa um like no vídeo. Obrigada!